eles, vai cortar. Boa noite, é com muita alegria que estamos aqui na nossa congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana, para esse momento devocional especial de final do ano. Espero que você e a sua família tenham uma passagem de ano muito abençoada, na certeza de que Jesus Cristo estará com vocês também durante todo o ano de 2025. Feliz Ano Novo, que Deus abençoe você e a sua família. Estamos aqui hoje com os nossos irmãos, as nossas irmãs da Igreja Luterana também lá dos Estados Unidos. E nós juntos vamos cantar um hino para vocês, que é o hino Em Jesus Amigo Temos. Vocês vão ter o privilégio de ouvir tanto em inglês quanto em português. Nós vamos cantar a primeira estrofe num idioma e depois no outro idioma. E assim vocês vão ter essa oportunidade de celebrar conosco nesse momento especial de virada de ano que em Jesus amigo temos.
This text tonight comes from a very recent reading. Many of you are going to be very familiar with it from Luke chapter 2. This is the Christmas text, right? And in the same region, there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with fear. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all people." They were filled with fear, and the angel responded with, "Fear not." Now, maybe the start of a new year brings with it lots of hopes and lots of positive things that you're looking forward to, but maybe it also is bringing with some worry or some fears. Maybe some of you aren't quite sure what life is going to look like after you graduate in May. Maybe some of you are not really even sure what next month is going to look like. Maybe start of a new job or a new internship. Maybe some of you, especially from Peace, are worried about what the next 10 days here in Brazil is going to look like. Maybe you're worried about the food. Maybe you're worried it's going to be too hot. Maybe you're thinking that you got into something that maybe you shouldn't have. Whatever it might be, our lives are often filled with worry and fear. And it's a completely kind of normal thing. We all worry because we all have things that are important to us. We all have people who are important to us. And so we think about those things because we care about them. And yet, worry and fearing takes away from our time and our energy in any way that's productive. Worrying about tomorrow, right? Having fears about the unknown. Many of you who have gone on trips with me before, there's a lot of anxiety leading up to the trip because we don't exactly know. And I think that fear is actually what keeps some people away from going on trips, because they want to know exactly what we're going to be doing. They want to know exactly what it's going to look like. And we just can't always have that. And that's hard in a culture, in an era where you can pretty much know everything you want to know on your phone. You can look it up. You can see what it's going to be like. You can look at photos and reviews, and you can know exactly what's going to happen. And there's no unknown. And so then you don't have to worry, and then you don't have to fear. But there's a saying that says, worry never robs tomorrow of its sorrow. It only saps today of its strength. Of course, being conscientious and being well prepared and being a good planner, those things are all worthwhile, no doubt about it. But very often our worry becomes more than just that. Our being afraid of what's life is going to look like. What happens if I have to move back home after I graduate? What happens if I don't actually get a job in the field that I am currently studying in? What happens if I don't do well in school? Or what happens if the relationship ends? Whatever it might be. Oftentimes, worrying and being afraid leads us down a road of destruction rather than building up. It reminds me of when Paul, in the book of Acts, 18th chapter, Paul is speaking to the Jews, and they're not responding to the gospel. They're not responding to Christ. And Jesus comes to Paul and says, "Do not be afraid. Do not be afraid."
just keep on speaking my words, for I am with you. And so then Paul says, fine, okay, I'm going to go speak to the Gentiles. Over and over again. Think about when Jesus, the Passion Week, right? Good Friday, and the disciples are completely in an unknown position, right? The person who they've been following for 3.5 years is now gone, and they have no idea. They are afraid of what's going to happen next. And the text actually tells us that, right? On that morning, they were in the room with the doors locked because they were afraid. They were worried of what the next step would be. And Jesus comes in, and Jesus says, peace be with you. Do not be afraid. Do not be afraid. We often think of just being afraid as maybe like kids afraid of the dark. But as we can really just personally reflect, even as adults, we have those fears. We wish we had the fear of just maybe being afraid of the dark. That would be so much simpler than the things that we worry about. Peter tells us, cast all your anxieties on him, for he cares for you. That means all of your fears. That means all of your worries. He saw you through 2024. He will see you through 2025 because he loves you. And he says, I am with you always to the very end of the age. So the words that the angels spoke are the words for us tonight that Jesus speaks. Fear not. Jesus is with you. Amen. Thank you. Talvez você esteja preocupado, preocupada, pensando assim, o que foi que o pastor falou? Mas mais importante, talvez, do que compreender o que o pastor falou, é exatamente o que Jesus tem para falar para você nesse momento da virada de ano. E o texto que eu e o pastor escolhemos para compartilhar com vocês é de Lucas, capítulo 2, o versículo 10, que diz assim, não tenham medo. O que está preocupando você hoje? O que preocupa você para 2025? Talvez a sua preocupação seja financeira, talvez a sua preocupação seja com o futuro da sua família, com o futuro dos seus negócios, se você terá um bom emprego em 2025. Muitas coisas tiram o nosso sono, muitas coisas nos preocupam, muitas coisas nos assustam. Imagine o susto desses pastores quando o anjo anunciava a eles que nasceria o Messias, o Salvador. Eles ali cuidando do seu trabalho, das suas ovelhas, e de repente um anjo aparece do nada e diz assim, não tenham medo. Estou aqui para lhe trazer uma boa nova de grande alegria que será para todo o povo. E essa boa nova de grande alegria também é um motivo de estarmos aqui hoje celebrando com os nossos irmãos, com as nossas irmãs da Igreja Luterana dos Estados Unidos, que estão aqui conosco, porque creem, assim como nós, que Jesus Cristo é o seu Salvador. E que vale a pena compartilhar essa boa nova, assim como o anjo anunciou àqueles pastores, com as pessoas que ainda não conhecem Jesus. E por que compartilhar essa boa nova é uma grande alegria? Porque ela transforma vidas. Ela motiva pessoas a saírem dos Estados Unidos e virem aqui para o Brasil para fazerem ações sociais, ações de evangelismo. Nos motivam a receber os nossos irmãos que nunca conhecemos para estarem conosco aqui hoje, dividindo a ceia. Por quê? Porque uma boa nova precisa ser anunciada. E essa boa nova é que o nosso Salvador nasceu. E que o nosso Salvador vai nos acompanhar em 2025. Como será 2025? Será um bom ou um mau ano? Talvez algumas pessoas não vejam 2026. Talvez 2025 seja o teu último ano.
Talvez em 2025 você vai ter uma perda terrível na sua vida, ou vai ser um ano de comemorar uma grande vitória. A gente não sabe o que vem pela frente. Mas o que nós temos certeza? Que nós não precisamos ter medo, pois o nosso Redentor vive e reina. Nós celebramos o Ano Novo não com superstição, mas com a certeza e a convicção de que Jesus estará conosco. Por isso não tenha medo do que vem pela frente. Você não está sozinho. Jesus estará sempre ao seu lado, estendendo a mão para perdoar os teus pecados, te dando a força necessária para enfrentar toda e qualquer situação, para que ao final de 2025 você possa olhar para trás e agradecer pelas bênçãos recebidas, como estamos fazendo hoje, no final de 2024. Foi um ano desafiador, um ano com dificuldades, mas superamos. Estamos aqui. Um só corpo, unidos. Pessoas do hemisfério norte e do hemisfério sul. Porque em Jesus não há diferença. Somos todos irmãos e irmãs. Rumo à eternidade conquistada por Cristo Jesus. Por isso, para você que está em casa agora, um feliz e abençoado 2025. Amém. E para encerrar esse momento tão especial para nós aqui, eu peço depois ao Miguel que traduza e agradeça aos nossos irmãos e às nossas irmãs de Wisconsin, né, o estado americano. São estudantes da universidade, também o pastor, a sua esposa, que estão aqui conosco, o pastor Miguel, Santo Luís, no Missouri. A gente agradece muito a presença de vocês aqui e a gente agradece muito a Deus por estar concluindo 2024 com muitas bênçãos na nossa congregação. Que Deus abençoe você. Por isso eu encerro esse momento com uma oração. Vamos orar ao nosso Deus? Querido e bom Deus, graças te damos por todas as bênçãos derramadas em nossa vida no ano de 2024. Também te agradecemos porque mesmo diante dos obstáculos, dos desafios e das dificuldades, o Senhor nunca nos abandonou. Foi o socorro bem presente que não faltou na tribulação. Foi a força necessária para enfrentarmos toda e qualquer situação. Estamos agora nos despedindo do ano de 2024, com o coração agradecido e olhando para o futuro com o coração cheio de fé e esperança, na certeza de que o Senhor acompanhará cada um dos nossos passos e nos guiará na direção correta, pois o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado pelas bênçãos derramadas e obrigado pelo ano que se inicia. Em nome de Jesus. Amém. Então, um feliz ano de 2025 para todos vocês. Bye, bye. Obrigado, thank you, por esse momento.